Fala galera, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais essa live com muita alegria. Depois de um longo tempo, né? Eu acho que eu apareço aqui para vocês para falar sozinho numa live sobre este tema tão esperado por todos vocês. Ainda que eu fale dele 500 vezes, com 500 convidados, ou que eu seja convidado para falar sobre esse tema 500 vezes, né? Essa é uma temática que tem sempre uma grande pedida aqui na página e não é por acaso, né? Não é por acaso. Vocês me ouvem bem? Me veem bem? Porque a Manuela está falando aqui que não está me ouvindo. Hoje não é a live do Natural Cycles ainda. Eu anunciei para vocês hoje cedo que essa live é sobre libido, à espera de um milagre. Certo? Estou botando aqui para vocês não se perderem. A do Natural Cycles vai sair depois que eu terminar aquilo que eu preciso terminar nas próximas 2 semanas, para depois eu poder apresentar para vocês. Tá? Então, Manuela, fica de olho no teu áudio aí, sobe o áudio do teu telefone que com certeza você está no mudo. Esse problema não é meu, tá bom? Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês em mais essa segunda-feira à noite, um dia de uma verdadeira ressaca moral, em que as pessoas simplesmente querem dormir depois de um começo de semana cansativo. Mas ainda assim a gente consegue juntar 300 cabecinhas ansiosas aqui para conversar sobre esse assunto. E é muito bom que estejam por aqui. Eu vi até, assim que eu abri aqui, eu vi a Maísa, a querida Maísa, que já foi convidada aqui na minha página para conversar sobre esse assunto também. Maísa que é terapeuta sexual também, né? Maísa é sexóloga também. Não sei se você ainda está aí, porque agora está com um bebê pequeno, né, em casa. A gente nunca sabe se a mãe de recém-nascido tá tão on assim para as coisas e à volta, né? Que vira e mexe o bebê pode chamar para alguma coisa. Deus queira que ele esteja dormindo agora. Mas uma honra tê-la aqui como participante aqui nesta live. E é muito importante que a gente converse sempre sobre isso também. É mais importante do que falar sobre esse tema, que tem um apelo geral, né? A Graciela aí, direto de Portugal. Fico feliz, ora pois, que você esteja aqui também. O mundo inteiro, posso dizer que o mundo inteiro está presente aqui nessa live. Mas é muito importante que a gente fale sobre esse tema. Não porque a gente só pensa em sexo, não. Mas é porque a gente, de alguma forma, olha para a nossa sexualidade e enxerga boa parte daquilo que a gente é. E é bom que seja assim, né? A Maria da Graça está falando aqui, ó, direto de Paris, Buna. Sacanagem, Maria da Graça. Não precisa se diminuir assim. Quem é Paris perto de Paraibuna? Quem é Paris? Aquela gente lá de nariz em pé, xenófoba pra caceta, aniquilando o catolicismo nas suas esquinas, traindo a sua própria mãe. Quem é Paris perto de Paraibuna? Que eu tenho certeza que é uma cidade extremamente católica e devota. Não é verdade? Pois bem, dizia eu que a aritmética, né? Nós estávamos aqui falando sobre a libido, e isso não é porque nós só pensamos em sexo, né? A libido diz muito sobre o comportamento humano hoje em dia, principalmente pela maneira como a sexualidade humana vem sendo encarada ultimamente. E, na verdade, existe uma grande massa de pessoas que é vítima desse discurso cruel, que colocou o homem quase que numa condição selvagem, né? Ao orientá-lo de certa forma que todos os seus movimentos são direcionados por um certo impulso sexual que precisa ser drenado para algum lugar, como se a força motriz da existência humana fosse uma certa tensão sexual o tempo todo e que isso precisasse ser extravasado para que o ser humano conseguisse se situar de alguma forma. E isso é muito cruel com vocês. E esse é o discurso que, ainda que de maneira velada,
está por trás de boa parte do pensamento das pessoas hoje sobre sexualidade. Eu tô vendo a galera se denunciando aí de várias partes do Brasil e fico muito feliz que vocês estejam se identificando aí. Eu tô vendo o alcance que a página tem, né? Muita gente aí de muitos lugares. Sejam todos bem-vindos. É bem provável que vocês estejam aqui pela primeira vez. Isso mostra como a página se renova o tempo todo. E justamente por essa visão nefasta sobre sexualidade que se estabeleceu no imaginário das pessoas, é que a gente precisa esgotar esse assunto cada vez mais. Porque a gente precisa retomar o entendimento sobre sexualidade de um ponto de vista um pouco mais saudável e que possa contribuir mais para o entendimento do ser humano, né? Do que isso representa e como a sexualidade pode ser importante na construção desse ser. E isso tem tudo a ver não só com a vida sexual, mas tem a ver com a vida familiar, tem a ver com a vida no trabalho, com o relacionamento que vocês têm com os amigos, o relacionamento que vocês têm com Deus, inclusive. E a gente vai entender um pouquinho dessa dinâmica aqui. Quando a gente vem falar sobre libido, né, é claro que o que vem na cabeça das pessoas é naturalmente essa visão mais orgânica, mais biológica, por assim dizer, de os problemas do desejo sexual. A minha libido diminuiu, né? Então, de uma maneira geral, a gente fala isso. A minha libido diminuiu, o meu desejo pela minha esposa, o meu desejo pelo meu marido diminuiu, a minha vontade de transar diminuiu. E isso já é uma coisa que mostra o quanto essa questão da sexualidade está sendo diminuída entre as pessoas. Porque as disfunções sexuais, de uma maneira geral, elas vão muito além dessa questão da vontade de ter relação. E até quando se propõe um tratamento para essas condições, esse tratamento é, em geral, multidisciplinar e não passa por um tratamento considerado tradicional de tomar um remédio, na grande maioria das vezes. E isso porque nós não estamos conversando, em grande parte das vezes em que nós estamos falando de problemas sexuais, nós não estamos falando de um problema do funcionamento da máquina humana, mas de um problema da pessoa humana. E nós vamos falar sobre tudo isso que está sendo colocado aqui. Dor na relação, anticoncepcional, se diminui a libido, me deixa deprimido ou triste, né? E tem tudo a ver com tudo isso que vocês estão colocando aqui hoje. O que eu queria trazer de início para vocês é uma estatística assustadora, né? Que, ainda que nós estejamos numa sociedade que acredita piamente, que fala cada vez mais abertamente sobre sexualidade, que já quebrou vários tabus e que progride constantemente no entendimento da sexualidade humana, ainda assim, nós nos deparamos com estudos como esse que eu trago aqui hoje para vocês, feito com mais de 14 mil mulheres em 29 países. E que esse estudo evidenciou que 40% das mulheres entrevistadas tinham algum problema sexual. E ora, se nós estamos numa sociedade tão avançada na maneira como aborda a sua sexualidade, como nós temos quase metade da população insatisfeita com a vida sexual que tem hoje, já que a vida sexual que se tem hoje é muito mais aberta, muito mais irrefreável, muito mais ilimitada do que antigamente. Então, teoricamente, nós temos um mundo muito mais aberto às possibilidades, muito mais livre para viver a sua sexualidade da maneira como bem entender, e ainda assim, nós chegamos aí, dependendo dos estudos, eu tenho certeza que se esse estudo fosse mais a fundo e detalhasse mais sobre a qualidade da vida sexual das pessoas, esse percentual deixaria os 40% e ultrapassaria os 50% com facilidade. Com facilidade. Dependendo dos parâmetros que você utilizar, né? Dependendo dos parâmetros que você utilizar, certamente a impressão de vida sexual, de qualidade de vida sexual, ela cai drasticamente, pode cair drasticamente. Porque pensem comigo, eu posso chegar para você e te perguntar o quão boa é a tua vida sexual hoje, abordando você através da seguinte fórmula, né? Quantas vezes você tem relação sexual na semana? E se você responder para mim 3, eu posso muito bem julgar que você tem uma vida sexual ativa, boa, razoável, condizente com boa parte da população.
Mas eu posso ir até mais longe e perguntar: de todas as vezes que você tem relação no mês, ainda que você tenha 5, 6 vezes por semana, eventualmente, em quantas vezes você saiu realizada e profundamente preenchida e se sentindo amada, desejada, correspondida? Quantas vezes você saiu dessa relação sexual sentindo que existia ali um lugar para você, que só você ocupou na vida desse outro com o qual você se relacionou? Eu tenho certeza, por isso que eu digo com tranquilidade, que esses 40% eles se referem basicamente a uma avaliação puramente matemática disso. Quando a gente olha para a questão existencial, né, que vai muito além de preencher um quadradinho, um score de predição da qualidade da vida sexual das pessoas, se nós vamos para esse lado mais amplo, né, do comportamento humano, do pensamento humano, certamente nós temos mais de 50% da população insatisfeita com a sua vida sexual. A Dessa deu uma boa dica de quem não quer ver os comentários. Isso é importante, que às vezes vem uma pergunta interessante para mim. É só clicar em cima dos comentários que eles somem, tá? Quem não quiser ver os comentários, aí fica só um comentáriozinho ali acima do que está fixado com o tema da live, tá? Pois então, muito bem. A disfunção sexual, é óbvio, isso me parece muito óbvio, mas muitas vezes as pessoas não entendem isso, é que toda vez que a gente vai caracterizar uma disfunção sexual na vida de alguém, ela precisa ser persistente e causar um prejuízo no relacionamento. Então muitas pessoas se perturbam imensamente quando veem a sua vida sexual pontualmente prejudicada por algum elemento da sua rotina que mudou, né, drasticamente de uma hora para outra. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, né, no sentido de que perdi uma perna. Não é esperado que eu, de fato, mantenha a qualidade da minha vida sexual com esse fator tão proeminente que comprometeu a minha autoestima a ponto de interferir na maneira como eu me relaciono com meu cônjuge, é óbvio. Então nós estamos falando aqui de uma disfunção sexual, na nossa realidade aqui, que ela se manifesta como algo persistente, né, que interfere na qualidade do relacionamento e que, portanto, ela não é vítima não é algo que é simplesmente vítima de uma perturbação pontual na tua rotina e que vai ser restabelecida num determinado momento, né? Perdi meu pai, minha mãe, me sinto um pouco desmotivado, isso está influenciando na minha vida sexual. Óbvio, significa que você tem um coração, né? Ou briguei com meu marido, porque nós estamos passando por uma crise financeira muito importante e tivemos um ponto de desentendimento, isso nos afastou de alguma forma. Há um caminho a ser retomado e não há motivo para desespero. Claro, não é verdade? É claro que se você não tomar conta de resolver esse problema inicial, o problema inicial se perpetuará e poderá prejudicar eventualmente a tua vida sexual de maneira permanente, isso se tornar uma típica disfunção sexual como nós caracterizamos. O importante é que eu vou dar um panorama do ponto de vista técnico para que vocês entendam onde vocês podem se enquadrar. E depois eu vou jogar isso tudo para o alto e mostrar que, na verdade, nós não podemos enquadrar as pessoas em caixinhas de diagnósticos e nem muito menos tentar fazer você se enquadrar numa caixinha de diagnósticos sexuais na tua vida. Porque, em geral, o que se aplica à população de uma maneira geral nesse tipo de estudo impessoal não tem nada a ver com aquela vida pessoal que você está levando com o seu marido, com a sua esposa, e não vai responder ao seu problema. Nós vamos perceber isso de maneira muito nítida ao final dessa live. Então, quando a gente está falando da fisiologia da libido, o que é que te dá vontade, né, de ter relação sexual, de se unir sexualmente com alguém? De onde vem essa vontade? Considerando que eu ainda estou falando pura e simplesmente do ponto de vista biológico, vamos fingir que o objetivo da nossa live é esse hoje, né? Vamos inocentemente fingir que esse é o tema. Da disfunção orgânica, biológica. A gente pode muito bem entender que existe uma participação hormonal fundamental na nossa função sexual. A físio Michele Paixão acabou de entrar aqui, que é uma pessoa que eu estimo muito o trabalho dela, que é minha parceira de trabalho aqui no Rio de Janeiro, nas disfunções sexuais, especificamente nas mulheres que têm dor na relação. Ela é fisioterapeuta pélvica e terapeuta sexual também, com uma formação e uma informação belíssima, que está fazendo um evento online, inclusive, na página dela. Quem quiser depois corre lá para acompanhar. É a Michele Paixão que está aqui. Prazer recebê-la. Acabei de ver que você entrou. Mas como eu estava dizendo, se nós olharmos principalmente para a questão orgânica, né,
Vamos dizer que o que dita a tua função sexual, organicamente falando, são os teus hormônios, falando direcionadamente aqui para as mulheres. Tem um ou outro homem aqui na live hoje, é importante que vocês estejam, porque o que eu vou falar ao final também se dirige a vocês. E eu imagino que vocês se relacionem com as esposas de vocês, né? E não com as pedras. Então é bom que vocês conheçam a sexualidade feminina também. Mas a sexualidade, ela, do ponto de vista orgânico, ela é basicamente direcionada pelos hormônios. Não só por eles, mas basicamente direcionada por eles também. Então a gente sabe que para a mulher, na verdade, de maneira nítida, existe um hormônio que é preponderante na sua vida sexual, que é o estrogênio. E como é que você sabe disso? Basta você perguntar para uma mulher na menopausa, ou uma mulher no pós-parto, ou uma mulher na TPM, se ela quer ter relações sexuais com alguém com o mesmo vigor de antes. Então nós temos uma menor escala a mulher de TPM, nós temos numa média escala a mulher no pós-parto e nós temos numa alta escala, grande escala por assim dizer, a privação de estrogênio da menopausa. TPM, pós-parto e menopausa. Momentos da vida da mulher em que ela fica privada do estrogênio de maneira proeminente, a sua função sexual cai vertiginosamente. Na libido, né, no desejo em si, mas também na mucosa vaginal, por exemplo, que fica mais ressecada, menos lubrificada, né? No pós-parto e na menopausa especificamente, ainda mais, a mucosa vaginal fica mais fina, mais atrofiada, que a gente chama, né? E mais sensível, como o atrito gera menos prazer e mais dor, né? Uma tendência a ter menos prazer e mais dor no contato físico, na penetração, por exemplo. Então, se nós olhamos para isso, nós já identificamos de cara que o hormônio ele tem uma função muito proeminente na questão sexual, feminina e masculina. Inicialmente, nós pensamos no estrogênio, mas também não podemos negar o papel da testosterona, que é um hormônio associado basicamente à função masculina, mas que existe ali na mulher num percentual, numa quantidade correspondente a cerca de 10% das concentrações sanguíneas de testosterona no homem, mas ainda assim são capazes de editar a função sexual feminina também com alguma importância ali. Talvez um pouco mais secundária, mas com alguma importância ainda. E nós conseguimos perceber isso nitidamente. Se você estuda a concentração de testosterona na população feminina durante a sua vida reprodutiva, né, durante o período que ela menstrua pela primeira vez até o período que entra na menopausa, há uma subida da testosterona com a vinda das menstruações e depois, conforme ela se aproxima da menopausa, a testosterona também vai caindo progressivamente. Então, estrogênio e progesterona são hormônios que estão ali influenciando naturalmente, né? Mas isso não é uma questão matemática tão fácil assim de ser compreendida. Quer ver um exemplo? Pega uma mulher com SOP. Então vamos pegar aqui a mulher com síndrome dos ovários policísticos. Ela tem evidências clínicas em geral de aumento da ação da testosterona no corpo. Concorda comigo? Uma mulher com SOP geralmente, ou na maior parte das vezes, ela vai ter uma queda de cabelo proeminente, uma calvície que parece a do homem, né? Aquela queda de cabelo lá no cucuruto mesmo da cabeça. Ela vai ter uma pele mais oleosa, ela vai ter pelos em lugares tipicamente masculinos, aquele pelo tipo quase de barba, pelos no peito, né? Pelos grossos, muitas vezes muitos pelos púbicos. Então, essa mulher tem uma certa evidência de aumento da ação da testosterona no organismo, mas perguntem à mulher com SOP se ela naturalmente tem um aumento da sua libido, só porque a testosterona tem uma ação mais aumentada. Não. Então nós não podemos considerar que simplesmente a testosterona ela liga e desliga a libido feminina. E nem tem esse efeito tanto assim na libido masculina, por exemplo, apesar de ser mais proeminente na libido masculina, não é isso que vai ditar o comportamento sexual masculino em si. Nós sabemos que para a mulher existem diferentes tipos de hormônios androgênicos, hormônios do tipo testosterona, né?
E que isso, obviamente, justifica também a questão da SOP não aumentar a libido, pura e simplesmente, porque não é a testosterona em si necessariamente que sobe. Mas, além disso, a gente sabe que tem outros fatores associados. Muitas mulheres com SOP, por exemplo, estão acima do peso e têm problemas muito sérios com sua autoestima. Muitas mulheres com SOP têm anovulação e não têm um ciclo menstrual, com subida e descida de estrogênio e progesterona, fazendo com que a cabecinha dessas mulheres fique um pouquinho perturbada, digamos assim. Por quê? Estrogênio e progesterona são moduladores da função neuronal. Basta olhar também para uma mulher na TPM ou na menopausa, que são privadas temporariamente de hormônios, se elas não estão com as emoções à flor da pele, extremamente vulneráveis e frágeis. Também uma mulher que não menstrua, que não ovula, cronicamente, como é uma mulher com SOP, ela terá problemas emocionais e existem estudos que mostram que ela tem maior risco de ansiedade e depressão a longo prazo por carência desse ciclo hormonal que é saudável. Imagine então uma mulher que use anticoncepcional por longo tempo, não só pela questão comportamental, mas existe uma questão hormonal proeminente que pode prejudicar a sua função afetiva e emocional. Então veja que nós estamos falando de algo aqui que não é pura e simplesmente hormônio, que não é pura e simplesmente estrogênio e progesterona. E nós vamos chegar ao final dessa live entendendo muito bem por que eu estou falando disso tudo. Quando nós olhamos para essa questão hormonal ainda, pura e simplesmente, ainda nadando na piscina rasa, tá? Ainda nadando ali no raso, a gente, criancinhas de boia na piscina rasa, tá? A gente pode pensar que algumas situações na vida da mulher, por exemplo, não alteram necessariamente a quantidade de testosterona no corpo, mas alteram a quantidade de testosterona livre. Por quê? Olha, a testosterona, assim como a maioria dos hormônios, né, ela é transportada no sangue por proteínas. São estruturas que captam o hormônio depois dele ser produzido e levam ele para a corrente sanguínea. Eventualmente, liberam em algumas outras regiões para que eles possam agir. Uma dessas proteínas que segura os hormônios dentro do sangue e não deixa ela agir é a SHBG, proteína carregadora de hormônios sexuais. Algumas situações ao longo da vida aumentam a SHBG no sangue. Imagina, tem um monte de testosteronazinha livre lá para agir e aumentar a libido feminina. Algumas situações na vida da mulher pelas quais ela passa ou às quais ela se submete, aumentam a produção dessa proteína, cuja fonte é o fígado. E pensem, quanto mais proteína que segura a testosterona circula no sangue, menos testosterona livre existe para agir. Quais são as situações em que esta proteína está aumentada no corpo? Alguém consegue imaginar, para tentar correlacionar com isso que eu estou falando aqui agora? Uma dessas situações é a SOP. Então, ainda que muitas vezes a testosterona esteja aumentada no corpo, a SHBG alta prende a testosterona e não deixa ela agir da forma adequada em todos os sentidos. Ou equilibrada. Gravidez. Alguma mulher colocou aqui para mim, né, que engravidou, a libido acabou. Óbvio que não é só a questão da SHBG, mas ela também está presente aí, segurando a tua testosterona presa no sangue, que não pode estar livre para agir consequentemente e ditar também uma função sexual minimamente satisfatória. Agora, existe uma outra função, existe uma outra condição na vida da mulher a qual ela se submete e que aumenta a SHBG, que curiosamente todo mundo nega que existe essa relação e que anticoncepcional não mexe com a libido. Opa, dei um spoiler, né? Mas todo mundo fala que não mexe com a libido. Mas o anticoncepcional, pasmem vocês, assim como qualquer terapia com estrogênio, o anticoncepcional aumenta a produção de SHBG no sangue. E a SHBG prende a testosterona e, pasmem, a fração livre e útil da testosterona no sangue tende a cair. E, naturalmente, a gente pode associar isso a uma diminuição da função reprodutiva feminina. Vocês sentem isso na pele? E, por incrível que pareça, existe uma cortina de fumaça sobre esse tema. E quando a gente vai ler revisões sobre isso na literatura, nenhum dos estudos é convicto em dizer que os anticoncepcionais diminuem a libido feminina. Mas eu consigo dizer para vocês com toda a tranquilidade do mundo que isso é muito mais do que estabelecido, tá?
Na prática de consultório, é o tempo todo que isso acontece. As mulheres praticamente não sabem o que é uma vida sexual propriamente livre até que elas param o anticoncepcional e descubram que elas têm um bloqueio na sua libido. Elas simplesmente, durante um bom tempo, não dizem nos estudos que elas não têm prejuízo na sua vida sexual, porque elas não sabem o que é uma vida sexual sem anticoncepcional. Então, existem muitos fatores que influenciam nessa quantificação da qualidade da vida sexual, mas o anticoncepcional, sem dúvida nenhuma, não só por essa questão de aumentar esse HBG e puxar a testosterona para si e não deixar ela agir, mas muito mais pela questão comportamental de acabar com a fertilidade feminina, de devastar a cumplicidade do casal e de acabar com o entendimento de família. Muito mais por isso o anticoncepcional acaba com a libido feminina. Então, é claro que esta questão é extremamente complexa e é influenciada por uma série de fatores de risco que você pode identificar facilmente no teu relacionamento. Nós sabemos que, para além das questões hormonais, existem questões existenciais, né? Existem questões psíquicas, né? Da mente humana, que estão muito, muito, muito à frente da questão hormonal. Porque na grande maioria das vezes que a gente conversa com mulheres que têm problemas na libido, que têm problemas na sua vida sexual, você pode revirar essa mulher de cabo a rabo e fazer 500 exames, dosar os hormônios 500 vezes. Essa mulher tem um corpo saudável. Aonde está o problema, então? E parece que a literatura médica reconhece isso tranquilamente, mas não é capaz de apontar os culpados, os devidos culpados por essas questões existenciais que prejudicam a sexualidade feminina e masculina, com certeza. Mas a literatura médica reconhece que existem fatores de risco que atrapalham a sexualidade feminina. O desejo sexual feminino, o estado de saúde mental geral, por exemplo, né? Uma pessoa deprimida, uma pessoa muito ansiosa, interfere em toda a síntese, né, de neurotransmissores, e isso interfere na sua função sexual também, óbvio, na sua capacidade de sentir prazer, né? Então, é óbvio que isso vai interferir também na qualidade da vida sexual. As questões inerentes ao relacionamento, óbvio, né? As questões relacionadas ao parceiro, essas mulheres muitas vezes são saudáveis, mas simplesmente não conseguem admirar o parceiro. O tempo de relacionamento, que muitas vezes representa um desgaste para essas mulheres, históricos de abuso, violência na relação, obviamente que afastam essa mulher do seu parceiro, afastam essa mulher de si mesma e vão minando o seu desejo de ter uma vida sexual. Tem um estudo curioso que visou estudar a longo prazo homens e mulheres. Pegaram homens e mulheres e compararam a resposta para uma mesma pergunta. Foi feita aos dois, ao homem e à mulher no relacionamento. E aí, essa resposta foi comparada nos relacionamentos de curto prazo e de longo prazo. Perguntaram para a mulher e para o homem sobre dois aspectos do relacionamento. Mulheres, casais, né, de relacionamentos recentes e relacionamentos de longo prazo. Então, chegaram para a mulher e para o homem no casal de relacionamento recente e perguntaram: qual é o seu grau de interesse sexual? E depois, para o homem e a mulher com relacionamento de longo prazo, perguntaram: qual é o seu grau de interesse sexual? Para o homem, tanto o de relacionamento novo quanto o mais longo, nos dois, o interesse sexual não teve diferença. O desejo sexual, a libido, não sofreu alteração. Mas o homem com o tempo, o homem de pouco tempo de relacionamento e o homem de longo tempo de relacionamento, eles apresentaram uma diferença aberrante na resposta sobre a necessidade de carinho. Houve uma diminuição da necessidade de carinho para o homem. E para a mulher, o contrário. O interesse sexual caiu e a necessidade de carinho aumentou. Por que isso? Porque, obviamente, se nós estamos falando de sexualidade humana, nós não podemos negar a natureza humana, que é uma disposição sexual. É dessa disposição sexual natural de homens entre sexo feminino e masculino, inclusive que nasce a condição sexual do homem e a sexualidade.
Não haveria sexualidade humana se não houvesse os sexos, né? Se nós não fôssemos dispostos em homens e mulheres na sociedade. Ainda que isso pareça óbvio, né? Uma consequência natural desse pensamento, hoje, por incrível que pareça, nós temos que explicar isso. Que pão é pão, pedra é pedra, homem é homem e mulher é mulher. E que daí derivam os movimentos sexuais femininos e masculinos. E que se isso for subvertido de alguma forma, haverá prejuízo na função sexual também. Pois bem, não vou entrar nesses méritos, porque meu objetivo aqui não é polemizar o assunto, mas tentar te ajudar, porque nenhum de vocês aqui se acha diferente daquilo que é na sua natureza. Então, não vamos nos ater a esse fato. Vamos continuar aqui no entendimento de que homens e mulheres simplesmente olham para o relacionamento de maneiras diferentes, porque têm pensamentos diferentes. E há na mulher uma sensibilidade afetiva eminentemente maior do que no homem. Quem negar isso em torno de transformar essa constatação numa briga, num duelo entre os sexos, perderá uma belíssima oportunidade de se satisfazer na sua vida conjugal. Essa dimensão de uma certa fragilidade emocional por uma conexão maior, né, entre o corpo e a alma feminina não pode ser considerada uma fraqueza, mas uma característica sua, que quando muito bem assumida e muito bem vivida, potencializa a capacidade de amar da mulher. Mas o homem é um ser mais prático, menos emocional e menos afetivo, com uma tendência concupiscente maior, né, de se aproximar do outro pelo prazer. Ficou evidente na pesquisa isso. Não foi um padre que falou isso. Não foi um político conservador que falou isso. Tá? Então, isso foi uma constatação de uma pesquisa. Olharam para a resposta dos homens mais velhos e mais novos e viram uma diferença gritante entre o que as mulheres mais novas e as mais velhas falaram, porque elas se comportam e pensam eles se comportam e pensam de uma maneira diferente. Então, simplesmente sigamos com essa constatação e usemos isso a nosso favor, não vamos problematizar esse tipo de coisa. Isso é o que é a natureza das coisas. Ponto. E basta. Mas, além dessa questão do parceiro, do relacionamento, existem outras questões que influenciam. O nível de estresse e de cansaço, obviamente, que um homem e uma mulher levados ao limite na sua vida profissional, que não sabem renunciar de outras coisas, que não conseguem dar prioridade à vida familiar em detrimento da vida profissional, que ditam a sua vida, os seus sonhos, os seus planos pelos objetivos profissionais, verão a libido morrer de alguma forma. Não é verdade? Obviamente que nós temos também uma influência do fator idade. Esse já é um fator mais orgânico, né? O funcionamento da máquina humana é diferente daquele mais novo para aquele mais velho. Desordens psiquiátricas de base também vão influenciar. Como eu falava naquele estado de saúde mental geral, né? Uma pessoa mais triste terá dificuldades na libido do que uma pessoa mais feliz. Uma pessoa propriamente deprimida, né? Ou com um grau de ansiedade patológico terá, obviamente, um prejuízo na sua função sexual. Uma pessoa que perdeu a capacidade de discernimento da realidade na sua mente terá um prejuízo na sua função sexual, obviamente, né? Uma pessoa que usa algum remédio para tratar ansiedade e depressão poderá ter como efeito colateral um prejuízo na libido. E aspectos ginecológicos evidentemente interferem na vida da mulher, na sua vida sexual, né? Uma mulher com sangramento por mioma, que não está sendo contido por um tratamento inicial conservador e que está em vias de fazer uma cirurgia, obviamente ela terá um prejuízo na sua função sexual. Isso precisa ser entendido pelo parceiro. Isso precisa ser tratado. Uma mulher que tem endometriose, tem dor na relação, não vai querer transar. Obviamente, ela está com dor na relação. Ela vai para uma coisa que vai dar a ela prazer e ela já tem uma mensagem de dor inicial. E isso vai gerar uma outra resposta que nós vamos conversar numa outra live, que é a dor na relação sexual. Pode se manifestar como vaginismo, vulvodínia, enfim, outras coisas, né? A Michele Paixão está aqui, pode fazer uma live de 3 horas comigo para conversar sobre esse assunto, inclusive. Que é fisioterapeuta pélvico. Então, existe uma série de coisas que envolvem a nossa vida, que envolvem a vida da mulher e que vão poder interferir na sua vida sexual para além de uma questão hormonal. Obviamente que existem outros fatores que interferem na vida sexual. Doenças neurológicas, a obesidade, não vamos esconder aqui nem romantizar essa condição.
achando que de fato, quando a gente toca no assunto da obesidade, quando a gente tenta combater a obesidade, quando a gente fala contra a obesidade, quando a gente insiste em bater nessa tecla para promover saúde nas pessoas, que a gente não está lutando para impor um padrão estético, um padrão de beleza, nós simplesmente queremos devolver às pessoas a alegria de viver com saúde em todos os campos. É evidente que a obesidade promove um distúrbio hormonal e, além de tudo, compromete a autoestima da pessoa, né? É óbvio que ninguém está satisfeito em ver o seu corpo fora de forma. Não uma forma estética pré-estabelecida, mas uma forma saudável. Muitas pessoas perdem a capacidade de se sentir atraentes. E eu tenho certeza que muitas mulheres vão se identificar aqui comigo. Quantas vezes, mulheres, eu sei porque eu recebo isso nos directs e eu sei porque eu recebo isso nas dúvidas e nos questionamentos das alunas do meu curso de sexualidade, e eu sei porque eu ouço isso no consultório. Quantas vezes vocês, mulheres, já não se identificaram com essa situação que eu vou falar agora? De mulheres que não conseguem responder às investidas do marido, porque acham que ele está mentindo. Porque acham que ele só quer transar, porque que não é possível que ele tenha desejo em você, porque você se acha feia, porque você se acha gorda, porque você se acha mal arrumada. Então não é possível que aquele homem esteja dizendo para você que ele te quer e que ele realmente te queira. Então, muito provavelmente, ele está mentindo para você só para transar, porque ele está com vontade. Não é uma vontade de você, é uma vontade de sexo, simplesmente. Isso é destruidor para o casamento. A falta de autoestima, principalmente na mulher que consegue conectar essas duas coisas, sentir mais na alma os efeitos do corpo, para essa mulher isso pode ser devastador e acabar com a sua libido. Por isso nós não podemos menosprezar a aparência humana. A beleza comunica. Nós vamos falar disso mais à frente. É claro que existem critérios diagnósticos de uma série de disfunções sexuais. Existem transtornos específicos da libido, existem transtornos específicos do orgasmo, existem transtornos específicos da excitação, que é a capacidade de responder aos estímulos, enquanto que a libido é a capacidade de ter vontade, enquanto que o orgasmo é a capacidade de chegar ao ápice. Existem transtornos, disfunções sexuais do tipo dor na relação, existem transtornos sexuais do tipo resposta a fármacos, né, induzida por remédios. Mas olha, a grande verdade é que todas essas coisas se resumem numa só. Há uma disfunção sexual persistente, recorrente e que prejudica a vida sexual. Então, percebam que nós estamos diante de uma situação que é muito mais do que matematicamente enquadrar a mulher ou o homem dentro de um quadro de disfunção sexual específico, mas entender que existe ali muito mais do que um corpo que não funciona, uma pessoa que tem a sua vida sexual prejudicada. Afinal de contas, da onde vem a nossa vontade de nos relacionar com as pessoas? Da onde vem esse impulso sexual? E onde ele encontra um terreno onde ele se alimenta? A grande verdade, né, é que na construção dessa dinâmica sexual existe algo que vai além de um hormônio que é jogado na corrente sanguínea. Existe algo que vai além de uma descarga neuronal de um neurotransmissor. Existe ali uma dinâmica da vida interior do homem e da mulher. E óbvio que aqui a gente pode pensar que existem distúrbios, né, disfunções sexuais propriamente ditas, mais objetivas, que precisam ser tratadas muitas vezes. Dor na relação, precisa de fisioterapia pélvica, por exemplo, precisa às vezes de uma medicação para dor crônica, endometriose por trás da dor na relação, né? Nós às vezes temos, sei lá, um transtorno da libido por um problema pontual no relacionamento precisa ser resolvido.
Mas quando nós estamos falando de pessoas se relacionando, nós precisamos entender que existe um meio próprio dessas pessoas se relacionarem, delas alimentarem o seu desejo, delas alimentarem a sua vida sexual. E isso não vem de um hormônio que sobe e desce. Isso não vem de um neurotransmissor que descarrega sinais no seu cérebro que te dá vontade de transar e mais, que te dá prazer numa companhia específica. Imagina que maravilhoso seria se nós vencêssemos os problemas do desgaste no relacionamento com uma injeção de serotonina. Todas as vezes. Imagina, todas as vezes que você chega para o seu marido e você sente ali que o clima está ruim, que você não está com vontade, pumba, uma injeção de serotonina e de repente você olha para ele e fala, esse marido é maravilhoso, eu quero estar muito com ele, vamos transar, vamos ser felizes. Isso seria realmente muito prático, mas a coisa não se resolve por aí. Eu sei que muitas mulheres aqui também enfrentam o dilema de verem que seus maridos pararam de procurá-los e se perderam um do outro com o tempo. E para isso a gente precisa entender essa dinâmica das relações entre o homem e a mulher. Primeiro, nós precisamos entender que existe um ponto periférico da nossa existência que pode servir como ponto de partida para a nossa sexualidade, que são as nossas características, ou melhor, os nossos valores sexuais. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que o Joãozinho pode olhar para Mariazinha e enxergar na Mariazinha tetas. Então o Joãozinho olha para Mariazinha e pensa assim, meu Deus, que tetas belas, quero Mariazinha para mim. Ou pode olhar para Mariazinha e pensar, nádegas, meu Deus, que rabão, quero Mariazinha para mim. É claro que eu estou deixando a coisa caricata para que vocês entrem no clima e até pela brincadeira consigam entender o que eu estou falando. Isso pode ser uma boca, isso pode ser uma curva qualquer. E isso pode motivar os movimentos de relação entre homem e mulher inicialmente. Porque Mariazinha também pode criar essa mesma concepção, né, sobre Joãozinho e sobre seus valores sexuais, sobre suas curvas, sobre sua aparência, sobre seu rosto, sobre seu corpo definido, enfim. E esses valores sexuais iniciais, eles nos guiam de alguma forma na direção do outro. É a constatação daquele diferente que nos agrada, né? Então, de maneira mais elegante, nós podemos dizer, nossa, que mulher bonita. Mas muitas vezes, os homens e as mulheres se guiam por esse olhar que vira, né, o pescocinho quando a pessoa está passando, falando, tá aí, gostei. E isso pode nos motivar inicialmente, porque há no ser humano esse movimento concupiscente, que é essa busca por um prazer, que vai se realizar de alguma forma nesses valores sexuais que o outro possui. Mas acontece que, diferente dos outros seres que movem a sua sexualidade dessa maneira instintiva, o ser humano é dotado de uma vida interior, que o faz totalmente diferente de todos os outros animaizinhos que guiam a sua vida assim, se movendo por uma fêmea no cio. Portanto, quando nós estamos falando da realização da vida sexual humana, nós estamos falando dessa correspondência à sua natureza superior. Preste atenção nisso aqui, galera. Se nós estamos falando da realização da natureza sexual humana, da realização da vida sexual humana, nós estamos falando dessa correspondência à sua natureza
sexual vinculada a um ser, vinculada a uma existência superior. Nós levamos talvez milênios para nos aproximarmos desse entendimento e conseguirmos de alguma forma retomar a sexualidade humana para uma realidade espiritual e moral. Porque é isso que quer dizer sermos pessoas. É poder sermos guiados por um mundo, por um norte, que é a busca da verdade, do bem, do que é bom, do que é justo. Diferente dos animais que simplesmente transam quando estão no cio para se perpetuar e depois nunca mais se veem e não se falam, existe uma dimensão da realização sexual humana que não virá pelo corpo, que não virá por se alimentar de uma característica física ou ainda assim afetiva do homem. Isso significa que você pode se aproximar de alguém bonito, que seja até uma presença aconchegante, mas se não houver ali uma verdadeira, um genuíno movimento de união, de fazer o bem, de proteger essa dignidade da pessoa humana e de não usá-la para o seu bel prazer, se houver ali um movimento que vai ao outro, se não houver um movimento que vai ao outro, mas um movimento que puxa o outro para si e o submete à sua vontade, ao seu desejo, ao seu egoísmo, às suas vaidades, aí a sexualidade humana não se realiza. Percebam que na grande maioria das vezes, o que vai minando a sexualidade, o que vai minando a libido feminina e a libido masculina, são os elementos que sustentam as nossas relações, que sustentam as nossas atitudes, que sustentam o movimento de pessoa a pessoa. Qual é o eixo que conecta uma pessoa a outra? Qual é o eixo que conecta o meu ser ao ser do outro? Qual é essa força que nos aproxima pelo nosso centro e não pela nossa periferia e que alimenta em ambos uma vontade de durar para a eternidade? Aqui se dá esse nome, de querer que o outro seja tão seu e tão de Deus ao mesmo tempo, tão eterno ao mesmo tempo, tão feliz ao mesmo tempo. Que movimento é esse que nos une a tal ponto de essas duas consciências se mesclam e esses dois corpos se mesclam na direção de um bem comum, de um bem mútuo único, de modo que já não existe mais um sujeito e um objeto, mas dois que se tornam um mesmo sujeito na direção de um bem comum. Que movimento é esse que nos realiza, que nos aproxima e que sustenta as relações humanas? Este movimento das pessoas é o amor. Você pode transar 1, 2, 3, 4 vezes com uma pessoa que você não ame. E isso vai ser agradável. Nós não podemos ser hipócritas de negar essa realidade. Nós podemos tranquilamente, enquanto seres humanos, entendam isso, aceitem isso sem hipocrisia. Nós podemos tranquilamente, enquanto seres humanos, viver um relacionamento egoísta, viver um relacionamento utilitarista, viver um relacionamento baseado na afetividade, que é um pouco superior à sensualidade, mas que ainda assim é um conforto dessa presença que nos completa, mas que ainda assim não é o amor. Sentimentalmente pode haver um agrado, sensualmente pode haver um agrado, e muitas pessoas conseguem viver de maneira conveniente assim por anos, se sentindo bem. Vocês não conhecem nenhum casal
que têm uma vida sexual extremamente ativa, que nem casados são, que não têm qualquer compromisso, que têm relacionamentos extraconjugais, entre aspas, e que se sentem perfeitamente realizados? E por quê que isso não basta? A grande verdade é que essas pessoas estão caminhando na sua periferia o tempo todo. E podem viver de maneira conveniente, agradável, até um determinado ponto. E chamarão isso de amor. Mas na verdade o que elas estão fazendo é um se agradar ilusório. E chamando isso de amor. Você já viu um relacionamento assim? Você já viu pessoas casadas vivendo assim? Um verdadeiro toma lá da cá. E quando essas pessoas se separaram, o que elas disseram? Nós terminamos com toda a dignidade, sem brigas. Foi tudo muito tranquilo, porque em um determinado momento o amor acabou. Pois eu tenho uma notícia muito triste para te dar. Você não passa, se você fala esse tipo de coisa, você não passa de um mentiroso, asqueroso. Um projetinho de gente. Porque isso não é amar. O amor é essa força que faz com que a gente saia de si e se dê ao outro. Só ela é capaz de sustentar uma sexualidade ao nível de pessoa. E de tirar dessa realidade animal que te guia pelos instintos e pela vontade, que é a concepção de sexualidade vigente hoje. E quando você vai a um terapeuta sexual, boa parte das vezes, e a doutora Michele está aqui, que não me deixa mentir, eu morro de medo de indicar a terapia sexual para as pessoas. Porque quando você vai para um terapeuta, hoje corre um sério risco desse cara tratar você assim, como um animal. E entender que simplesmente você precisa dar vazão às suas vontades para que você se sinta feliz e realizado. A vivência do amor pode, no começo... Olha a beleza disso aqui. Olha a beleza disso aqui. Você vai reconhecer isso na tua vida. Você vai reconhecer isso na tua vida. A vivência do amor, da pureza, da castidade, no início, pode provocar uma certa tristeza e frustração. Já reparou? Quando nós somos muito jovens, esse movimento é ainda mais nítido. O jovem que decide namorar, noivar, casar, ele sente uma coisa como se ele estivesse perdendo muito. Porque ele olha para aqueles valores sexuais todos que ele perdeu à sua volta e ele sente que perdeu um monte de coisa. Só que veja bem, esse é o pensamento típico, é análogo ao pensamento de alguém que não conseguiu comer todas as pizzas que passaram por ele num rodízio de pizza. Cacete! É o tratamento das pessoas como coisas ainda fluindo dentro de nós, mas é um movimento genuíno ainda, é possível de aceitar que inicialmente esses nossos movimentos sexuais eles sejam mais superficiais, que haja um certo interesse. Mas precisa haver uma sublimação de tudo isso. É o amor que sublima esses pensamentos. E aí essa frustração pela renúncia, esse certo desconforto pela renúncia. Poxa, mas tinham tantas mulherzinhas bonitinhas na minha turma. Eu escolhi ficar só com essa aqui, que estranho. Isso vai dando lugar, quando a gente vai organizando os valores, e a gente percebe que acima do prazer está a pessoa, a frustração dá lugar ao amor, a frustração dá lugar à realização. Muitas pessoas não conseguem viver uma vida sexual valiosa, uma vida sexual realizada, porque vivem pensando em experimentar todo o resto, vivem pensando em comparar com todo o resto, ou vivem tratando o seu marido como única e exclusivamente um corpo, e querendo se aproximar do seu marido única e exclusivamente pela sensualidade, como se tivesse 15 anos de idade. Os maridos, a mesma coisa. Quando este tipo de relação
pura e simplesmente sensual pelos valores sexuais, pelas características físicas eminentes, elas se estabelecem num relacionamento, a libido da pessoa se perde. A vontade da pessoa se unir se perde. E essa libido inicial se dissipa. Ela não se sustenta. Porque enquanto nós nos aproximamos das pessoas como coisas, a nossa relação não será pessoal. Não haverá um motivo especial para ficar. Porque se nós nos aproximamos pelos valores sexuais, aquele valor sexual que o teu marido e a tua esposa têm, qualquer um tem. Peito, bunda, pinto, todo mundo tem. E eu vou acima. Eu falei dos valores sexuais, dessa sensualidade. Agora eu vou subir um pouco mais o patamar dessas sensações e dessas trocas. Vou falar da esfera afetiva. Pode ser que o seu marido te dê algo em troca na sua presença que lhe seja vantajoso. Pode ser que o seu marido faça para você algo que você goste. Pode ser que a vida que o teu marido te dá seja confortável. Pode ser que a tua esposa seja para você agradável em algum aspecto da sua vida. Ela é isso, ela é dedicada, ela cozinha bem, ela organiza a casa. É gostoso estar com ela nesse sentido, então é bom estar com ela por isso. Isso não é ilegítimo. Mas se o teu movimento sexual para aí, existem outras pessoas que são assim também no mundo. E isso não vai sustentar a tua vontade de estar com a sua mulher. E aí quando você se aproxima e vive a tua vida sexual orientada por uma vida afetiva e sentimental barata e imediata dessa forma, a vizinha, de uma hora para outra, vai começar a oferecer essa mesma coisa no teu imaginário. A colega de trabalho. Portanto, só existe um movimento que é capaz de sustentar e conectar duas pessoas. É o amor. E o amor é essa atitude desinteressada, onde morrem as trocas e nasce o desejo único e exclusivo de se dar pelo outro. Essa é a verdadeira renúncia de si mesmo. Quem quiser vir após mim, renuncia a si mesmo, toma a tua cruz e me segue. O amor é esse carregar de cruz, é esse desagrado que nos agrada, que nos dá dignidade, que nos traz de volta à vida. Eu já falei aqui 500 vezes e eu repito quantas vezes for preciso. Se nós quisermos ter alguma sexualidade razoável, nós precisamos sustentá-la no amor. E se nós queremos entender minimamente o que é o amor, nós precisamos olhar para a cruz. Muitos casais se casam na expectativa adolescente de um dia poder viver uma vida sexual ilimitada. Isso é uma fantasia erótica de adolescência, uma fantasia freudiana que desfigura o casamento. É um delírio, é um delírio. Muitos casais são impregnados de pornografização das relações humanas. Criam delírios de um amor totalmente pirotécnico na sua vida íntima e convivem diariamente com a frustração, submetendo seus cônjuges a condições degradantes e humilhantes. O amor não cresce aí e a sexualidade não aflora. Vivem como animais, guiados pelos instintos. Eventualmente surge uma vontade de transar, aquela coisa fica ali como um fio desencapado e daqui a pouco se perde. Esses casais vivem a vida inteira correndo atrás do próprio rabo, tentando arrumar um motivo extraordinário para transar de novo. Uma boa justificativa para transar. Quando a justificativa maior está no ser, na pessoa pela qual você quer se dar. Porque o sexo não pode ser uma união de dois seres pela sua periferia, pela vida afetiva, por um sentimento gostoso, nem por um desejo do corpo, essa concupiscência, essa vontade de ter um prazer que é uma sensação periférica ainda.
A verdadeira realização sexual se dá nessa união de duas pessoas que integram a sexualidade à pessoa e dão a ela um caráter moral e espiritual. Que é isso? É nada mais nada menos que viver como um ser humano e não como um bicho. Viver na moral, viver na vida espiritual, viver a sexualidade na vida espiritual é ser pessoa. É usar o sexo para o bem, para a união, para a construção de algo maior. Filhos! Não vou poder me prolongar muito, mas quer ver? Um dos maiores diabos que existem na vida dos casais hoje em dia, na vida sexual do casal, anticoncepcional, é a morte da generosidade do amor. Não existe forma mais generosa de amar na vida conjugal do que procriar. Pode parecer, que discurso ultraconservador de direito, meu irmão. Foda-se. Eu não estou nem aí para essa sua opinião limitada. Se você acha que eu simplesmente quero que as pessoas tenham filhos um atrás do outro como animais, não é disso que eu estou falando. Se você está pensando assim, você é burro. Eu não estou falando disso. Até porque se você conhece minimamente a dinâmica da vida sexual da pessoa, é impossível que ela tenha dezenas e dezenas de filhos, se ela tem uma vida sexual normal, qualquer. E não tem nada demais ter uma meia dúzia de filhos. Já teve gente, gerações e gerações, que tiveram muito mais filhos do que nós. Muito mais filhos do que nós estamos tendo. E não viviam aterrorizados pela sua prole. Essa abertura à vida, da qual a gente tanto fala, ela nada mais significa nada mais, nada menos do que uma capacidade de contar um com o outro e de não conter o amor. É simplesmente isso. Deixar com que o amor fale e que ele exista e que ele assuma essa dimensão de pessoa e que seja mais, cada vez mais, como Deus quis que nós fôssemos cada vez mais. Como Deus quis que eu e você existíssemos, assim o nosso amor também quer que o outro exista. E quando nós sufocamos essa vontade de sermos mais, pelo medo de termos mais filhos, por ele ser uma despesa, um gasto, quando o filho se aproxima de nós, a ideia do filho se aproxima de nós, com esse olhar concupiscente, de só querer algo em troca, com esse olhar puramente afetivo, de só querer uma existência gostosa, a ideia do filho não consegue crescer. E você vai contendo o seu amor com medo de que ele cresça. E ele se sufoca pela rotina. E o mais curioso disso tudo, é que quando a gente vai ler todos os guidelines sobre disfunção sexual, que não falam sobre isso, que falam de hormônio, falam de corpo, de remédio, eles reconhecem que a principal abordagem do tratamento sexual, da disfunção sexual, é o tratamento multidisciplinar com terapia, etc, etc, etc. O que é a terapia se não reorganizar isso tudo que eu estou falando dentro da cabeça das pessoas? Ou simplesmente bestializar as pessoas e legitimar nelas essa natureza selvagem e se contentar a viver dessa forma. Por isso nós temos que ter muito cuidado, inclusive quando nós procuramos ajuda profissional. E quando eu encaminho um dos meus pacientes com disfunção sexual para terapia, eu dou uma listinha de nomes que ela pode procurar. Porque senão a pessoa entra infeliz porque se comporta como um bicho. Ao invés de ela parar de se comportar como um bicho, ela passa a entender que ser bicho é bom. Isso é muito triste. Não espere jamais que você tenha uma vida sexual realizada, ainda que você transe 3 vezes por dia, se você não eleva a tua sexualidade ao caráter de pessoa. E quem a pessoa ama? Quem a pessoa ama? Deus é amor. E se nós somos semelhantes a Deus, a imagem e semelhança de Deus, nós amamos. Enquanto nós nos aproximarmos dos nossos amados, sejamos nós namorados de 15 anos ou marido e mulher com 30 anos de casado,
enquanto nós nos aproximarmos das pessoas por interesse, esperando algo em troca, nós não teremos uma vida sexual realizada. E nós encontraremos uma multidão de homens e mulheres dizendo que tem uma vida sexual gostosa, sim, ainda que se permitam viver essa realidade selvagem e superficial de sexualidade. E isso pode ser conveniente para boa parte das pessoas. Mas a verdade é que elas estão aprisionadas na sua própria capacidade de só querer aquilo que querem. De só viver por aquilo que querem. Que não conseguem querer outra coisa que não aquilo que querem. São os escravos da nossa geração. São os mendigos da nossa geração. Os mendigos existenciais da nossa geração. Que se prostituem praticamente por uma migalha de prazer. Não nos permitamos viver como um farrapo de homem, como um farrapo de mulher. Que nós nos permitamos também na nossa vida sexual beber dessa fonte de água viva. Beber dessa fonte de água viva. E sermos verdadeiramente gente que ama, gente que se realiza sexualmente, que não encara isso com puritanismo, que não encara isso com egoísmo, subjetivismo. Sejamos como pessoas que amam e que são felizes por viver uma vida sexual autenticamente de gente. Tá bom, galera? Fica aqui a minha dica para vocês. Uma boa noite a todos. E divulguem essa live. Ela vai ficar salva. Se muita gente pedindo, ela vai ficar salva, tá? Ela vai ficar salva. Divulguem essa live pra galera. Ela precisa chegar a todos os cantos. Inclusive para quem não gosta, para quem não vai gostar de ouvir isso. É bom que chegue. É bom que chegue. Nós precisamos ganhar todos esses espaços e trazer de volta algumas pessoas que se perderam pelo caminho. Nós precisamos. Fiquem com Deus e até a próxima.